O amor tem se perdido. O amor por Deus tem se esfriado. O amor por vidas, muito mais. Quem dirá então o amor pela igreja? Nós temos vivido em um tempo, em uma geração, em um século, onde muitas coisas são importantes, menos essas 3 coisas. E eu quero com muito amor, com muita graça, que você me permita ministrar isso ao seu coração. Eu não sei como está o seu amor por Deus, eu não sei como está o seu amor por vidas, eu não sei como está o seu amor pela igreja, pelo reino, mas a minha oração é que você permita eu ministrar com muita graça essa palavra ao seu coração, e você permitir o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração através dessa porção. Porque, como eu disse, a palavra amor, ela tem sido ressignificada, ela tem sido colocada de uma forma que ela vai contra aquilo que são os valores, as verdades que o Senhor nos deixou estabelecido na sua palavra. Ou seja, o amor que o mundo ensina hoje, e que cada dia está mais impregnado nas pessoas, elas estão basicamente diante daquilo que eu fui orar e pesquisar e ler, estudar na palavra do Senhor. Elas estão basicamente colocadas em 3 pilares. Primeiro, o amor pelas coisas. As pessoas estão muito importando com o amor pelas coisas. Eu preciso ter. E é uma luta desenfreada a cada dia, a querer ter mais e mais. Se deixar, elas trabalham 24 horas por dia. Elas não têm tempo para as pessoas, para a família. Elas não têm tempo para Deus. Elas não têm tempo para a igreja, para o reino, porque elas querem ter. É o amor pelas coisas. Segundo, é o amor próprio. Entenda. O que importa nesse amor próprio é eu ser feliz. Você tem que se amar, amém? Isso é saudável, amém? Mas o que eu estou colocando aqui é um amor próprio, que o que importa é a minha felicidade, independentemente se vai contra os valores ou os princípios da palavra do Senhor. O que importa é eu ser feliz, o que importa é a minha felicidade. Independente se Jesus fala isso ou fala aquilo na sua palavra, se vou ferir valor, se vou ferir princípios, se vou fazer aquilo que é certo ou errado, o que importa é a minha felicidade, o que importa é eu ser feliz. Terceiro, é o amor pelo status. Uma geração que o que importa é ser visto e reconhecido. É uma luta diária, é uma briga diária, quem tem mais seguidores nas redes sociais. As pessoas estão se colocando com muito amor, me permita, tá? Com muito amor, ao ridículo, apenas para ter seguidores. Em vídeos, em postagens, fazendo coisas que talvez nem elas mesmas acreditam que um dia faria, apenas para ter status, para ter curtidas e para ter seguidores. Quem está entendendo o que eu estou pregando já aqui? Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, queridos? E por estarmos ressignificando este amor, o amor ensinado por Deus na sua palavra, nós estamos vivendo em uma geração cada vez mais egoísta, egocêntrica, violenta e indiferente. Uma geração que ela é completamente indiferente. É cada um, como diz aí, no seu quadrado. É indiferente uns com os outros. E é por isso que Jesus, ao falar sobre os sinais que aconteceriam, ou antecederiam o fim, ele faz uma declaração impactante no texto que lemos. E ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pergunta para a igreja: você, pelo que você tem visto, o amor tem se esfriado no mundo, sim ou não? É só você olhar. É filhos matando pais, é pais estuprando filhas. E o amor tem se esfriado. Uma guerra tem sido instalada dentro da própria casa, dentro da própria família. Ninguém tem paciência mais com ninguém. Você vai no trânsito, qualquer coisa é motivo para brigar, para atirar. É uma revolta, é uma falta de amor, de empatia, de percepção do que é vida e de quem é Deus. Sabe, igreja, essa palavra ela precisa nos alertar sobre um perigo que não é externo, mas ele é interno. Qual, pastor? O esfriamento do nosso amor. O esfriamento
do nosso amor. Me escute, não é apenas o amor entre pessoas, mas também e principalmente o amor por Deus, pela verdade, pela igreja e pelas almas. Não podemos achar normal agirmos com indiferença no nosso amor por Deus, pelas pessoas e pela igreja. Queridos, na minha forma de pensar, vou dar um pequeno exemplo do contexto atual. Na minha forma de pensar com muito amor, eu acho um absurdo ter que ficar todas as vezes, líderes, pastores aqui, ter que ficar insistindo, quase implorando para as pessoas virem participar do encontro com Deus. A igreja, com a sua liderança, se organiza, se prepara para proporcionar para vidas um final de semana incrível, de intimidade, de relacionamento com Deus. Mas as pessoas têm agido com indiferença, como isso não fosse algo tão importante ou uma prioridade para elas. Mas sabe qual é a máxima? É que se você falar assim, nesse próximo final de semana, vai ter um curso aqui que vai te ensinar a ganhar 10 mil reais por mês, a partir já da segunda-feira, que em menos de 1 minuto esgota todas as vagas. Arruma um jeito de alguém ficar com o filho, arruma um jeito de falar com o patrão para deixar vir, dá o seu jeito, mas vem. Mas quando é algo para buscar a Deus, para ter relacionamento com Deus, para viver este amor com Deus, é um desafio, tem que estar implorando, tem que estar convencendo as pessoas, que é um momento único, precioso, de intimidade que você precisa ter com Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Pastor, o que é isso? É o amor se esfriando por Deus e pelas coisas de Deus, e as prioridades sendo invertidas. Nós precisamos fazer o nosso coração lembrar de algo. Do que, pastor? Nós não somos daqui, e aqui nós estamos só de passagem. Nós não somos daqui, nós estamos aqui só de passagem. Nós muitas vezes colocamos no nosso coração um sentimento que a eternidade ela é aqui, mas ela não é aqui. Aqui nós estamos de passagem, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas todos nós, se Jesus ainda não voltar, nós partiremos. Então deixa eu ensinar algo para a igreja. O maior sinal da maturidade cristã é o amor aquecido e constante, mesmo em tempo de frieza geral. Vou repetir isso. O maior sinal da sua maturidade como um homem e mulher de Deus é o seu amor aquecido e constante, mesmo quando estamos em tempo de frieza, de uma forma geral no mundo. Precisamos voltar, queridos, ao primeiro amor e amar mais a Deus, amar mais as pessoas, amar mais a igreja, o reino do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, dentro disso, a primeira coisa que eu quero levar você a amar neste lugar, diga assim comigo: eu preciso amar a Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, amar, mas amar de verdade esse Deus que é soberano, Criador dos céus e da terra, que nos fez do pó dessa terra, que enviou o seu único Filho para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Mateus 22, verso 36 ao 38 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Você não pode amar mais o seu cônjuge do que a Deus. Você não pode amar mais os seus filhos do que a Deus. Você não pode amar mais a sua profissão, o seu trabalho, a sua conta bancária, mais do que a Deus. Deus em primeiro lugar. Diga assim: Deus em primeiro lugar. Sabe, queridos, a nossa geração está cercada por distrações, entretenimentos vazios e pecados normalizados. O que mais tem são distrações. Você pega um celular e, se você não se atentar, você se distrai assim, por 2, 3 horas de relógio. Aquilo que você precisava fazer, você já não faz mais.
Você estava focado, talvez em caminhar com Jesus, em servir Jesus, mas aí Satanás coloca uma distração no caminho e você se distrai e quando você vê, você já está longe do caminho. Temos muitos entretenimentos vazios. Isso traz felicidade, isso traz alegria, mas são momentâneos, são vazios. Não supre o vazio da alma e pecados normalizados. É tudo normal, hoje tudo pode, hoje está tudo liberado, não tem mais nada a ver, ninguém mais, de uma certa forma, ninguém mais implica com isso. Queridos, olhe para mim com muito amor. Nós como homens e mulheres de Deus, nós não implicamos com nada, nós só não negociamos a palavra. Vou repetir o que eu digo aqui há 7 anos. Nós apacentamos uma igreja livre. Você é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes e pelas suas escolhas aqui e lá fora. É você que decide o que você vai fazer com a sua vida. Mas entenda, pecado é pecado, problema é problema, valor e princípio é valor e princípio. Porque nós estamos numa geração que fala que pecado é problema. Não. Problema é uma coisa, pecado é outro. E aí, irmão? E aí, irmã? Como que você está? Eu estou com um problema. Não, mas isso não é problema. Isso que você está falando é pecado. Nós vamos normalizando as coisas. E tudo isso tem contribuído para uma vida espiritual fria, para uma vida espiritual sem paixão e sem um verdadeiro amor pelo Senhor. Quando o nosso coração deveria estar pulsando, o nosso coração deveria estar apaixonado, o nosso coração deveria estar vibrando por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele vai fazer, porque Ele vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja. Mas aí talvez você possa me perguntar, pastor, mas quando o meu amor se esfria? Ou quais são os sinais de que meu amor está se esfriando? Primeiro, quando deixamos de buscar e priorizar a Deus. Quando você deixa de buscar e priorizar a Deus, o seu amor está se esfriando por Deus. Tudo é mais importante. Tudo tem uma maior prioridade. Deus é se der. É se eu conseguir. Ele me entende, Ele é Deus, Ele é cheio de amor. Então eu vou priorizar outras coisas. Mas sabe o que é interessante? Que quando a coisa aperta, quem que nós lembramos primeiro? Deus. É quando tudo é mais importante, menos a sua vida de oração, a sua vida de leitura e devoção à palavra, a sua vida de compromisso com uma igreja. A falta disso tudo, querido, com o tempo, ela vai endurecendo o coração. Ela vai te levando, queridos, Satanás não tem pressa, não tem pressa. Ele vai te empurrando devagar, vai empurrando você devagar, ele não tem pressa. Você pode estar dentro da igreja, ele não tem pressa. Ele vai te empurrando, mas quando você vê, queridos, você está longe, você está muito distante. Aí você vem num culto como esse, como foi o culto? Foi mais um culto. Aí o que Deus falou? Deus falou alguma coisa lá. Aí o que Deus falou no seu coração? Falou algumas coisas. E aí? E aí o quê? Nós vamos esfriando, vamos deixando com que as outras coisas tomem conta do lugar de Deus. Mas a minha oração é que você, literalmente, a cada dia na sua vida, você priorize Deus na sua vida. Segundo, quando nós acostumamos com o pecado, nós vamos esfriando espiritualmente, nós vamos deixando de amar a Deus, queridos. Quando nós vamos nos acostumando com o pecado, eu sempre ensinei algo para a igreja: não namore o pecado. Não namore o pecado. O que é namorar o pecado, pastor? Você sabe que aquele negócio você tem que correr. Você sabe que aquele negócio lá pode, roubar a sua bênção, pode te tirar da presença. Aí fica ali, não vai dar nada não, não vai dar nada não. E vai namorando o pecado, e vai namorando o pecado. E com isso, você vai se distanciando do amor a Deus. Porque a Bíblia deixa claro que não tem como servir e amar 2 senhores, não tem jeito. Então a consciência, nisso, ela vai sendo cauterizada. O que antes nos incomodava, agora não nos toca mais. Já não tem mais tão a ver assim, já é normal e não tem nada a ver, pois não é bem assim que eu entendo. Essa é a máxima da nossa geração. Não é assim que eu entendo como o pastor está falando. Não é assim que eu penso como o pastor está falando. Meu irmão,
Eu não quero que você pense como eu. Eu não quero que você entenda como eu. Eu quero que você pense como a Bíblia. Nós somos batistas, nós temos liberdade para isso. Inclusive você anotar tudo que está falando, depois você pesquisar. Pense como a Bíblia pensa. Porque isso vai nos levar a amar a Deus, a voltar cada vez mais para Deus. Terceiro, quando paramos de congregar e servir. Quando você para de congregar, quando você distancia da igreja, quando você vai para longe da presença do Senhor, da casa do Senhor, entenda, o seu amor está esfriando, se já não esfriou. Ou seja, entenda isso aqui, o isolamento vai gerando frieza e afastamento. O isolamento vai gerando frieza e afastamento. Quando é, na verdade, a comunhão que aquece a nossa fé. Projeta para mim aqui, fazendo favor, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Olha o que a Bíblia diz sobre a questão do congregar. Olha o que Paulo vai falar aqui, ó. Não deixemos de, olha só, de nos congregar. Ó, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Paulo está falando que isso já é costume de alguns, que eles lá atrás, lá em Hebreus, lá, ó. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais, agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia está se aproximando, sim ou não? Estava mais próximo aqui ou está mais próximo agora? Então Paulo está falando, ó, os dias estão chegando, está se aproximando, então não deixe de congregar, não deixe de ter uma cobertura espiritual, não deixe de vir na comunhão da igreja, dos santos, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a Bíblia deixa claro, não deixe de congregar, ainda mais agora que o fim está chegando. Mas quando ainda o amor se esfria, pastor? Quarto, quando guardamos mágoas, feridas e decepções no coração. Quando você guarda mágoas no coração, feridas e decepções, naturalmente você vai se afastando de Deus. Muitos se afastaram porque foram feridos, machucados, magoados, decepcionados, frustrados. E o inimigo com isso foi congelando o coração de muitos. Posso dizer uma coisa para você, igreja, sim ou não? Cuidado, porque isso é uma armadilha de Satanás para te afastar de Deus, do seu amor, das pessoas e da igreja. Não deixa mágoas, ressentimentos, não deixa essas coisas te afastar do Senhor. Tudo isso é uma armadilha. Satanás é um ser milenar, ele trabalha da mesma forma, ele trabalha do mesmo jeito, com os mesmos projetos, sempre te levando a se afastar da presença do Senhor. Ele começou esse projeto lá em Adão e Eva. Não vai dar nada não. Quem falou? Que é isso, Eva? Não é bem assim não. Ó, colocando dúvida, questionamento. A sua razão, a sua forma de pensar. Eu também acho que não vai ter nada mesmo não. Então, vamos fazer isso aí. Mas como você é uma pessoa inteligente, amém ou não amém? Você pode me fazer a segunda pergunta, pastor. O que eu devo fazer para reacender o amor pelo Senhor? Primeiro, voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Voltar. Mas pastor, eu estou dentro da igreja. Não estou falando que você está dentro da igreja. Eu estou falando em voltar ao primeiro amor. Isso não é questão de estar dentro da igreja ou fora da igreja. É em voltar o amor a Deus. Olha só. Apocalipse 2, verso 4 e 5. Olha o que diz. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volta à prática das primeiras. Igreja, nós precisamos entender algo. Jesus não quer apenas obras, rotinas, Ele quer relacionamento conosco. Ele quer que nós voltemos a esse primeiro amor do relacionamento, aonde Ele era prioridade sempre na nossa vida. Lembra daquele tempo que você acordava de madrugada, que você amava fazer jejum, que você, um jejum desse aqui pela igreja, você fazia com fichinha, mas hoje, nem um jejum desse de semana você não faz mais. Mas eu não penso que é assim, não, mas eu não penso que é aquilo outro. É cheio de razões, é cheio de si. A verdade é que o amor esfriou. Entenda isso.
o seu pai está com saudade de relacionar mais ainda com você. Pastor, eu tenho tido um bom relacionamento, então intensifique mais ainda isso, então mergulhe mais ainda nisso, então, queridos, vai para um oceano mais profundo ainda, porque Deus quer se revelar na sua multiforme, totalmente ao seu coração a cada dia. Não aceite pouco, não aceite menos de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas muito maior daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele já se revelou a você. Quando eu era um pouco mais jovem, porque eu não sou velho, é só a barba branca que está dando sinal, mas nós cantávamos aquela velha canção: não importa o que vão pensar de mim, eu quero. Tem uns que conhecem também, está vendo? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Conversando com alguém esta semana, a pessoa me falou justamente isso: pastor, eu decidi mergulhar no Senhor, decidi realmente colocar o meu coração em Deus, amar o Senhor, as coisas do Senhor, e agora as pessoas olham para mim, estão zombando, estão dizendo que eu virei fanático. Ei, as pessoas nunca vão entender você colocar o seu coração completamente voltado para Deus. Por quê? Porque o mundo está caminhando para isso que nós vimos aqui no vídeo, se distanciando cada vez mais de Deus, achando que Jesus é uma figura, Jesus foi alguém que talvez veio, Jesus é alguém que talvez é da história de quadrinho. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Segunda coisa que você precisa fazer para reacender este amor: reacenda a chama com o Espírito Santo. Ei, como está a sua intimidade com o Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você ouve a voz dele de forma clara? Você abre o seu coração para ele todas as manhãs? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? 2 Timóteo 1,6 vai dizer: reaviva o dom de Deus que há em ti. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga assim: hoje é dia de reavivar o Espírito Santo na minha vida. Hoje é dia de mandar a frieza espiritual embora. Hoje é dia de mandar o sofisma embora. Hoje é dia de mandar toda a poeira embora. Hoje é dia de colocar brasa, queridos. Hoje é dia de colocar brasa no altar e dizer: Espírito Santo, me enche aqui de amor, me enche aqui de graça, me enche aqui da presença do Espírito. Lembre-se disso, o fogo precisa ser mantido aceso, precisa ter lenha no altar todos os dias, e não tem como ter lenha no altar, amar a Deus, se você não voltar o seu coração para Deus. Então ore mais, jejue mais, busque a renovação espiritual todos os dias, porque o Espírito, Ele sempre aquece o nosso coração. Você pode se sentir só, mas se você tem o Espírito Santo, meu irmão, você nunca vai se sentir só. Você tem o Consolador. O amor de muitos pode até se esfriar, mas o seu não precisa ser um deles. Jesus está te chamando hoje para reacender a chama. Então lembre-se, é tempo de voltar, de aquecer, de amar e servir e de buscar cada vez mais a Deus. Amém, povo de Deus? Segundo, precisamos também voltar a aprender a amar pessoas. Como está o seu amor por vidas? Como está o seu amor por pessoas? Como está o seu amor por almas? Não, pastor, pessoas é difícil. Olhe para mim, e se acha que isso é fácil? Como que é aquele ditado lá? Quem te conhece? Vocês sabem. Lembre-se, pessoas é mais importante do que coisas. Jesus não morreu por coisas, Ele se entregou na cruz por vidas, por almas, por pessoas como eu e você, e por todos aqueles que estão à nossa volta. Então não desconsidere ninguém, não menospreze ninguém, porque Jesus não, queridos, fez distinção de ninguém, de nenhum ser humano nessa terra. Então, igreja, o mundo precisa de mais amor, o mundo precisa de mais graça, o mundo precisa de mais compaixão, o mundo precisa de mais perdão, o mundo precisa de mais misericórdia, e é eu e você que temos Jesus, aquele que nos resgatou e nos salvou, que podemos demonstrar este amor a este mundo caído lá fora. As pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você, elas precisam olhar para nós, e elas precisam ver o amor de Cristo em nós. Evangelho de João 15:12 diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. É um mandamento, é um direcionamento bíblico. Queridos, pessoas estão morrendo sem Cristo todos os dias, sim ou não? Todos os dias.
Todos os dias, todos os momentos. A cada segundo que estamos passando aqui, tem vidas sobre todo o mundo morrendo sem Jesus. São milhões de centenas de milhares de pessoas que todos os dias morrem sem conhecer Jesus. Sabe, queridos, pessoas estão sedentas por esse Jesus. Mas da mesma forma, tem pessoas que estão cada vez mais longe de Jesus, que não sabem da sua existência e que não amam com profundidade. Isso aqui choca o meu coração, um vídeo como esse, isso dói o meu coração. E eu fico me questionando, Deus, o que mais eu tenho que fazer? O que mais eu preciso, eu posso fazer? Porque essas pessoas precisam saber quem é Jesus. Essas pessoas precisam conhecer o teu amor. Como alcançar todas essas vidas, Senhor? Queridos, essa tem que ser a nossa preocupação. Não só quanto que vai aumentar nosso salário mês que vem. Mas o que essas vidas que não conhecem Jesus, nós podemos fazer para apresentar Jesus a elas? Que isso aqui é uma mensagem que eu creio que vem do coração de Deus para nós. Eu creio que há lágrimas do coração de Deus por isso. Onde nós nos preocupamos com tantas coisas desta vida, ficamos ansiosos em busca de tantas coisas desta vida, mas muitas vezes esquecemos de Deus, esquecemos de olhar para as pessoas, que é aquilo que Ele mais ama nessa terra. Homens e mulheres precisam ser apresentadas a Jesus a elas, e é a igreja, é eu e você, que fomos chamados para levá-las a amar a Deus como Ele nos amou. Sabe o que eu aprendi com Deus na caminhada da fé? Pergunte o quê? Que Deus não espera que as pessoas melhorem para depois amá-las. Ele ama antes de transformá-las. Vou repetir. Deus não espera que as pessoas melhorem para poder amá-las. Ele ama elas antes de transformá-las. Mas sabe qual é a máxima? Muitas vezes nós queremos que as pessoas mudem primeiro, para depois vermos se elas são dignas do nosso amor. Se não for do meu jeito, então você fica para lá e eu para cá. Se não for assim, então eu não tenho parte contigo nesse bocado. Diga para o irmão do seu lado, diga para a irmã do seu lado, com muito amor, com muita graça, diga assim: não foi assim que Deus fez com você. Diga, primeiro Ele te amou. Nós precisamos aprender a amar mais. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento maior de amor, de empatia. Olhe para mim e preste atenção. Se servimos a esse Deus de amor, nós não podemos ser indiferentes à dor, à miséria espiritual e ao destino eterno das pessoas ao nosso redor. Nós não podemos ser empáticos a isso, indiferentes a isso. Deus nos chamou para sermos canais desse amor. Então, é o ano do ID, vá e dê frutos, seja uma bênção, ganhe vidas para Jesus, com o seu amor, porque como diz a minha querida Nádia, nada vence o amor. O amor, ela vence todas as coisas. Nós já estamos no mês 4, mês de abril. O que você já fez para ganhar alguém para Jesus esse ano? É o ano de ganhar, é o ano de discipular, é o ano de enviar. Quem dessas vidas que batizou aqui você ganhou para Jesus, você trouxe para a igreja? Pastor, nenhuma. Mas eu profetizo que no próximo você vai ter aqui pelo menos umas 3 pessoas que você vai trazer em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai apresentar Jesus para elas, você vai falar do amor do Pai para elas, você vai falar do amor, da misericórdia que o Senhor tem por elas. Olha o que diz Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, queridos, diante desse texto fica claro para mim qual foi a missão de Jesus aqui na terra. 2 coisas: buscar e salvar. Mas como Jesus fez isso? Simples. Ele andava entre os rejeitados, Ele tocava os leprosos, Ele perdoava os pecadores, Ele dava atenção às crianças. Jesus via cada pessoa com um valor eterno. Aqueles que ninguém dava nada por eles, Jesus foi lá e deu tudo, inclusive a sua própria vida por eles. Jesus deu tudo. Posso lhe fazer uma pergunta, sim ou não? Você tem se compadecido por vidas?
Você ainda chora por almas? Ou no coração, ou no seu coração, ele se endureceu com a rotina e os problemas da vida? Lembre-se, amar vidas é ver as pessoas como Jesus vê. Amar vidas é ver as pessoas como Jesus vê. Como você tem visto as pessoas? Essa semana eu disse para alguém no gabinete, eu falei assim, eu não consigo olhar para ninguém e ver que as pessoas são problemáticas. Ele falou assim, você está doido, pastor? Eu posso estar, mas eu sou doido por Jesus. E eu prefiro olhar para as pessoas como Jesus olha. Jesus sempre vê o lado bom das pessoas. Jesus sempre vê as qualidades das pessoas. Jesus sempre procura extrair a essência de bom que cada um tem. É por isso que eu e você estamos aqui. Porque se Jesus fosse olhar para cada um de nós, na nossa própria miséria, queridos, aonde nós estaríamos? Então diga para o irmão, diga assim, a partir de hoje, eu vou ver o lado bom que você tem. Isso é amar as pessoas. Olhe mais para a qualidade, menos para os defeitos. Ei, elogie mais e nem critique. Elogie mais, abençoe mais. Se não tem algo para abençoar, se não tem algo para liberar que vai ajudar essa pessoa, então não fala nada, fica quieto. Mas decida expressar o amor. Mas decida expressar a compaixão, a misericórdia. Mas decida estender a mão para aquele que precisa de ajuda. Porque aquele que ama a Deus, ele vai amar vidas. Aquele que ama a Deus, ele vai amar pessoas. Aquele que ama a Deus, ele vai amar aquilo que Deus ama. Ei, as pessoas não são problemáticas, as pessoas não são complicadas. A vida ela é apenas desafiadora. E cada um tem os seus traumas, os seus desafios, os seus gigantes. Então nunca julgue o livro pela capa. Decida amar pessoas. Então não se esqueça da sua missão, Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem aqui é clara. E não é uma sugestão, é uma missão. É uma missão. Não é uma sugestão. Se vocês querem ir, não é uma sugestão. É uma missão. A ordem é clara, é definitiva. E a motivação aqui é sempre o quê? É o amor. Amor por quem está perdido. Por quem ainda não conheceu a graça. Por quem está longe, talvez até no fundo do poço. Ah não, pastor, já tentei, já fui. Mas já foi o suficiente? Ou só foi até onde você acha que deveria ter ido? Você já falou com Deus se você deveria orar mais por isso? Você já falou com Deus se deveria jejuar mais por as pessoas? Você já falou com Deus se deveria fazer algo a mais do que você já fez? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ei, igreja, você não precisa ir para outro país para amar vidas, para pregar o evangelho. Basta você olhar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, ou até alguém da sua própria família. Ah não, pastor, mas da minha família é mais difícil ainda. Então é esse que você tem que ganhar para Jesus. Porque o Senhor fala isso na sua palavra. Se você não ganhar os seus, não cuidar dos seus, você é pior do que o descrente, daquele que não crê, que não ama Deus. É os seus que você tem que ganhar. E eu quero profetizar que em 2025, no ano do ID, você e sua casa servirão ao Senhor. Você vai ganhar a sua família, porque você ama Deus e você ama as pessoas. Diga para o irmão do seu lado, para mim, para o terceiro e último ponto. Diga para ele, diga para ela, diga assim: ame mais e perdoe sempre, que fica mais fácil. Simples assim. Ame mais e perdoe sempre, fica sempre mais fácil. Terceira coisa que precisamos aprender é amar a igreja. Precisamos aprender, queridos, a amar a igreja de Cristo. Efésios 5:25, a parte B diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo, olha só, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja, mas amou de tal forma que Ele se entregou por ela. Queridos, eu já vi pessoas dizer assim: eu amo a Deus, mas não gosto da igreja, ou não preciso da igreja. Amados, isso é um contrassenso, é uma ideia que não tem base bíblica. Porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o instrumento de Deus para o mundo. Ou seja, não se pode amar a Cristo e desprezar o que Ele ama. Cristo ama a igreja e provou isso com a sua vida na cruz do Calvário. Ei, olhe para mim e preste atenção. Se nós somos seguidores de Jesus e amamos Jesus,
também devemos amar, valorizar, cuidar, servir a igreja dele nessa terra. Até porque, em primeiro lugar, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para termos uma ideia da seriedade disso, a palavra de Deus vai nos colocar aqui uma comparação do relacionamento de Cristo com a igreja ao de um marido com a sua esposa. Por quê, pastor? Apontando para o tamanho do comprometimento, da fidelidade e do amor que deveria ter com a igreja. Jesus não apenas ensinou, não apenas curou, ele se entregou por amor à igreja. E o seu amor, foi sacrificial, pessoal e redentor. Não foi qualquer coisa que ele ofereceu pela igreja. Aí aqui fica uma pergunta para meditarmos. Se Jesus entregou tudo por amor à igreja, porque hoje muitas vezes queremos entregar tão pouco para ela, porque queremos entregar só o resto, quando entregamos o resto ainda? Será que temos honrado a Jesus com o nosso amor e total dedicação à sua igreja, como ele nos ensinou aqui na sua palavra? Ele veio, se despede de toda a sua glória, para vir e morrer no meu, no seu lugar, nos servir, nos ensinar a ser igreja, estabeleceu a sua igreja, entregou a vida por ela. Mas o que nós temos feito pelo reino, pela igreja de Jesus? Lembre-se que, em segundo lugar, a igreja é o corpo de Cristo. 1 de Coríntios 12, 27, ora, vocês não são o corpo de Cristo, ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. Diga para o irmão do seu lado, você é um membro desse corpo. Cada cristão aqui é membro deste corpo, que precisa amar a igreja, amar os irmãos e servir uns aos outros, como nós amamos a igreja, quando nós servimos uns aos outros nessa casa. Mas a pergunta que fica é: será que nós temos sido parte ativa do corpo ou apenas um espectador? Lembre-se, o amor pela igreja se manifesta em comunhão, em perdão, paciência e serviço. Então diga para o irmão do seu lado aí: ô igreja, diga, ô igreja, eu decido te amar, te perdoar e te servir. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Ah não, pastor, mas isso. Ah não, pastor, mas aquilo. Não, mas o Senhor nos ensinou a ser igreja. Quando eu entendo isso, eu entendo a terceira e última coisa: amar a igreja é amar o que Jesus amou. Escute isso: a igreja não é um clube social ou um evento de domingo. A igreja não é um lugar apenas para frequentar e visitar, mas a igreja é uma linda família espiritual para se pertencer, amar e ser amado, cuidar e ser cuidado. A Bíblia vai dizer que a igreja que Jesus estabeleceu em Atos 2, eles tinham tudo em comum, eles caminhavam em comunhão, em unidade, amavam uns aos outros, e a igreja e o Senhor tudo ia lhes acrescentando. A minha oração é que todos nós juntos venhamos amar esta igreja, se comprometer com ela e permanecer nela e crescer nela, a qual o Senhor nos implantou com um propósito nesse lugar. Eu quero, dentro disso, caminhando para o fim, eu quero abrir e rasgar o meu coração para você, como eu já fiz sexta-feira aqui na liderança. Eu sentei com a minha querida Nádia, eu orei, sentei e nós definimos uma coisa: nós vamos estabelecer a nossa vida aqui, nós não vamos embora de Diamantino. É aqui nesse lugar. É aqui que nós vamos caminhar, é aqui que nós vamos construir a nossa vida, é aqui que nós vamos direcionar o ministério. É esse povo lindo que o Senhor nos deu para amar, para cuidar, para direcionar. É esta cidade, meu irmão. Você quer arrumar confusão comigo, você fala mal de Diamantino. É esse lugar que Deus me ensinou a amar, é esse povo que Deus me ensinou a cuidar, a zelar e dar vida por ela. É nesse lugar que nós vamos construir algo grande em Deus, algo poderoso no Senhor. E a minha oração é que você venha junto conosco nesse lugar, porque vidas vão se render aqui, almas vão se dobrar diante do Senhor aqui, famílias vão ser transformadas e o nome do Senhor será glorificado. E até que Ele venha, o Senhor pode nos direcionar, abrir igreja em tal canto, abrir igreja em tal lugar, mas a nossa base sempre vai ser aqui. E já ora para Deus nos dar uma casa também, aleluia. Esse aqui. Ah pastor, mas não tem isso, não tem aquilo.
Queridos, ouvimos tanta coisa. Antes de nós vir para cá, ir para os Estados Unidos, não sei para onde, uma igreja não sei na onde. Mas Deus, nesses últimos dias, tem falado tanto ao meu coração. Usou a vida do meu mentor, do meu discipulador, falou ao meu coração. E esse dia orando, Deus fincou essa estaca no meu coração. Eu falei, Senhor, não tem mais o que pensar em nada. É aqui e pronto, acabou. É daqui que nós vamos viver algo grandioso em Deus. É aqui que o Senhor nos abençoou e tem nos abençoado grandemente. Nós podemos abrir igreja nos 4 cantos dessa terra, meu irmão. Mas a nossa base sempre vai ser esse lugar. A nossa igreja sempre vai ser esse lugar. É esse povo que sempre vai ser o nosso povo. É amar a Deus. É amar a igreja. É amar as pessoas. É amar aquilo que Deus nos amou. Falei com a liderança sexta-feira aqui. Ei, chegou, deu. E essa obra está inacabada, já tivemos tempo para descansar no braçal, no financeiro. Agora é a hora de voltar a botar a mão na massa, meu irmão. Nós vamos construir essa sala logo do fundo, nós vamos botar essa parede para frente, nós vamos avançar com o reino, nós vamos avançar com um projeto. Meu irmão, se você não está orando, ore, porque o terreno já não dá. Vai no estacionamento lá, não tem mais quando colocar carro. Deus está nos dando uma graça extraordinária nesse lugar, e nós não podemos perder o time de Deus. Nós temos que amar a Deus, nós temos que amar as pessoas, e nós temos que amar a igreja a qual Deus nos implantou nela. E eu concluo esta mensagem com uma pergunta ao seu coração. Aonde você precisa voltar com o seu primeiro amor? É pelo Senhor? Será que você está longe, distante dEle? É por vidas? Será que devido a tantas frustrações e decepções, você acabou se afastando de todos, e até das pessoas que você mais ama? Ou será pela igreja, que antes você amava estar aqui, servir, fazer, pertencer, mas o tempo e as coisas foram acontecendo e você acabou deixando tudo que um dia o Senhor te confiou, inclusive o seu chamado? É noite de fazer uma autoanálise, de rever os seus conceitos e tomar uma decisão que nós precisamos tomar de forma individual, perante o Senhor, perante vidas e perante a igreja de Cristo. Eu não sei aonde você precisa renovar o seu amor, se é pelo Senhor, se é por vidas ou se é pela igreja. Mas se você hoje entende que precisa renovar o seu amor em algo na sua história hoje aqui, se coloque de pé.